Paz seja convosco. Hoje eu quero falar um pouquinho do chamado de Deus, de que é ser um discípulo de Deus. E ser discípulo de Deus, hoje lendo a palavra do Senhor, fui impactada com a palavra dele quando ele diz assim, lá no livro de Lucas, capítulo 14, versículo 33, assim, pois, todo aquele que dentre vós não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser chamado de meu discípulo. E é interessante que em tudo isso nós almejamos, nós queremos ser discípulo de Deus, mas quanto que a palavra está dizendo que se eu não renunciar, se eu não tiver renúncia, se eu não renunciar tudo o que tenho e segui-lo, eu não posso ser chamado de discípulo. E renunciar é dizer não não para algo que você quer dizer sim. É dizer não para a vontade que às vezes nós sentimos. E quando falar de renúncia, existe áreas da nossa vida que é muito difícil nós renunciarmos, de largarmos tudo para sermos discípulos de Deus. E a palavra de Deus ela é bem expressa quando ele diz assim, dentre não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. E dentro disso eu fiquei analisando 3 características muito fortes que fazem a gente pensar e repensar na hora de uma renúncia. E a primeira renúncia, quando se renuncia a algo da família. E a palavra de Deus nos diz que o próprio Jesus mandou que nós viéssemos renunciar à família em prol do reino. Sendo que a família é o maior tesouro, é o bem maior que nós temos. É a única coisa que está acima da família, é o amor de Deus. E é interessante que na própria palavra de Deus, lá no livro do Gênesis, capítulo 22, a gente vê a história de Abraão. Abraão ele teve que renunciar ao filho da promessa, o seu filho que foi prometido por Deus, mas ele renunciou, ele entregou o filho, Isaac, para o sacrifício. Mas ele sabia que havia uma promessa, ainda que ele tivesse que sacrificar Isaac, ele sabia e confiava no Deus que ressuscita até mortos. Então eu creio que Abraão ele confiou na promessa de Deus, mas ele abriu mão da família, ele abriu mão do filho em prol do reino. E me faz lembrar também da própria Ruth, lá no livro de Ruth, quando ela fica viúva, que a sua sogra Noemi retorna para a sua cidade, ela abre mão da família, ela abre mão da parentela para acompanhar a sogra. E é interessante que em tudo isso, pela obediência de Ruth, nós sabemos que Ruth, ela vem da linhagem de Davi e a linhagem de Jesus. Ela recebeu bênçãos, porque, amado, quando nós renunciamos em prol do reino, Deus, ele abençoa a área familiar. Porque quando vem o retorno, não é só para você, é para toda a sua família. Essa é uma área muito difícil da gente renunciar. Porque às vezes é abrir mão de estar com a sua família, de participar de eventos em família para você estar fazendo a obra do reino. Mas o Senhor, ele reconhece o teu trabalho e a bênção vem através da tua vida para toda a família, porque Deus abençoa a família daquele que renuncia em prol do reino. Eu sou prova disso, Deus tem abençoado grandemente, não só a minha casa, mas toda a minha família. Outra área que é muito difícil para nós renunciarmos é quando se trata da área material. Porque, amado, o capitalismo, a sociedade, ela tem nos acostumado a vivermos apegados aos bens, aos materiais. E o homem de Deus, a palavra de Deus fala que é necessário renunciar os bens materiais, muitas vezes em prol do reino. E lá no livro de Lucas, capítulo 5, a partir do versículo 27, vem contando a história de um homem chamado Levi, logo depois chamado Mateus, o evangelista. Esse homem, a palavra de Deus diz que ele trabalhava na coleitoria e ele era rico. E ele largou todo o seu dinheiro, ele largou tudo ali em prol do reino de Deus. E ele largou ali a coleteria, ele largou o seu trabalho em prol do reino. E ele ainda dá uma festa para Jesus em prol da bênçãos que ele estava recebendo, porque a partir daquele dia, Levi, ele encontrou algo muito mais valioso do que dinheiro, do que valores materiais. Ele encontrou a presença de Deus na sua vida. Eliseu, a palavra de Deus diz que Eliseu, lá no livro de 1 Reis, capítulo 19,
Eliseu, ele estava lavrando a terra com as suas 12 juntas de boi. E quando ele é chamado para o ministério, quando ele é chamado Rebalabassúria, para ser discípulo do Senhor, ele queima as carruagens, ele sacrifica as 12 juntas de boi e abandona tudo aquilo para ser discípulo do Senhor. E é interessante que quando fala de juntas de boi, não estamos falando só de um boi. São 2, cada junta corresponde a 2. Então, amado, nós precisamos às vezes entregar para Deus o que nós temos. E quando nós entregamos, Deus nos retribui tudo em dobro, tudo em quantidade, porque o que Deus tem para nós é muito maior do que bens materiais. Nós não devemos nos prender a bens materiais. A mão que não abre para entregar, essa mão não está pronta para receber. Então é dando que se recebe, é entregando que vem as bênçãos de Deus. E na terceira área, a qual o Senhor hoje falou muito comigo, que nós precisamos renunciar para sermos discípulos de Deus, é às vezes na área do prazer. Largar a mão dos prazeres, abrir mão daquilo que te satisfaz, abrir mão do prazer. E sabe o que é interessante? Eu até anotei aqui uma palavrinha chamada hedonismo. Que é isso? É uma filosofia de vida que prega que cada pessoa deve satisfazer todas as suas vontades. E, amado, a sociedade e as pessoas, elas têm vivido isso, elas têm buscado prazer em algo. E isso tem feito muitos jovens, muitas pessoas entrarem em depressão ou serem oprimidas. Por quê? Porque quando elas não conseguem realizar a área do prazer, aquilo que elas tanto almejam e desejam, elas ficam frustradas. Mas eu quero te falar que o homem de Deus, ele renuncia essa área para viver o melhor de Deus. E às vezes é necessário a gente abrir mão. Sabe, lá no livro de Gênesis, capítulo 39, José, ele renunciou ao desejo da carne quando ele foi atraído, atentado pela mulher de Potifar. Ele preferiu obedecer ao Senhor. E quando eu falo em prazer, eu não estou me referindo só aqui, como foi o caso de José, que era uma mulher bonita, uma mulher talvez atraente, mas eu falo da gente abrir mão também dos desejos, das vontades. Muitas vezes é um alimento que nos faz mal, é algo que nós colocamos na frente de Deus. Outro exemplo disso é o próprio Daniel, no livro de Daniel, quando ele rejeita os manjares do rei da Babilônia e passa a comer só legumes, vegetais e tomar somente água. A palavra de Deus diz que Daniel, por ter rejeitado o prazer da carne, ele ficou mais forte, ele ficou disposto, ele ficou mais inteligente. E nós sabemos a história de Daniel por todos os reinados que Daniel passou. Então, amados, nós temos que resistir, porque a vontade, ela passa. Mas as coisas de Deus, elas nunca vão passar na nossa vida e a gente tem que estar atento. Porque lá em Mateus capítulo 6, a palavra de Deus diz que aonde Mateus, o próprio Mateus 6, ele fala que aonde está o nosso tesouro, ali está o nosso coração. E que as coisas de Deus, elas venham ter prioridade na nossa vida. Que nós venhamos colocar Deus em prioridade, porque Ele não diz pra gente deixar Deus atrás de renúncias e de coisas que nós podemos estar renunciando. Nós precisamos renunciar primeiro, porque Mateus 6,33 diz que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus. E é esse reino que tem que estar em nós, para que nós venhamos renunciar, para que nós nos tornemos discípulos do Senhor. E aonde está o nosso tesouro, ali vai estar o nosso coração. E o que nós precisamos, como discípulos de Deus, hoje entregar no altar, renunciar, como fez o próprio Abraão. Ele renunciou o Isaac dele no altar. Às vezes, amado, nós precisamos renunciar no altar coisas que têm nos desprendido da presença de Deus. Às vezes é a falta de perdão, o egoísmo, o pecado, um vício. São tantas coisas que nós precisamos renunciar para nos tornarmos discípulos de Deus. E se você tem um chamado, não pense duas vezes. Não pense que Deus está barganhando com você e nem você com Ele. As coisas de Deus, elas são sérias. Nós precisamos muitas vezes renunciar ao nosso próprio eu para que Deus venha operar na nossa vida. Que nós possamos também dizer, como discípulos de Deus, como disse Paulo, que não viva mais eu, mas que Cristo vive em nós, e que nós possamos a cada dia crescer em graça, em conhecimento, em sabedoria, porque essa é a vontade do Pai para o meu ministério, para a tua vida, para o teu chamado. Renuncie aquilo que te separa do amor de Deus, seja na área familiar, na área financeira ou até mesmo naquilo que te dá prazer, porque quando nós
colocamos Deus em primeiro lugar, Ele vai suprir todas as nossas necessidades, porque Ele é um Deus de bondade, Ele é um Deus maravilhoso, Ele é eterno, Ele tem muito mais para nos entregar. Fique com Deus e que essa palavra possa ficar no teu coração, que Deus te abençoe a cada dia, que nós possamos compartilhar ainda muitos momentos dessa palavra de reflexão, daquilo que tem nos alimentado espiritualmente. E se você tem gostado desses vídeos, me segue aí no meu canal, dá um joinha, dá um like lá. Eu conto com isso também para saber o retorno, se você está vendo, se você está assistindo, se você está gostando. E eu não estou aqui para virar YouTube famosa, mas é para levar a palavra do Senhor até o teu coração. E se essa palavra chegar unicamente para uma única pessoa, o Senhor já alegra meu coração, porque essa é a vontade de Deus. Que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fica com o Senhor Jesus e que a paz dele esteja todos os dias reinando sobre a nossa vida. Amém.